Olá, 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 amigos! Mais uma vez estamos de volta e hoje vamos resolver a nossa ficha de exercícios. Neste caso, são exercícios de coleção de exames da 12ª classe. Eu espero que prestem muita atenção e se preparem para os testes que se aproximam e os exames, claro. Nestes exercícios estão colecionados questões relacionadas aos organelos celulares, a respiração celular, a mitose, meiose e a fotossíntese. Vamos a isso. Como já havia dito, não é? Teremos como a nossa primeira pergunta qual é a parte ou a parte da biologia que estuda a célula denomina-se. Dentre essas 4 opções que estão presentes, a única que espelha o objeto de estudo da biologia é a alternativa A, pois a ecologia tem a ver com o estudo das relações com o meio ambiente. A embriologia tem a ver com o estudo da formação dos órgãos e sistemas de um animal, enquanto a fisiologia, por sua vez, estuda as funções dos órgãos e sistemas. Número 2. Qual é a principal função do complexo de Golgi? O complexo de Golgi, neste caso, tem a função de secretar substância, até porque sintetizar substâncias tem muito mais a ver com outros organelos. Número 3. Qual é a função do aparelho de Golgi? A pergunta está repetida, está bem. Número 4. É para dizer quais são as substâncias inorgânicas da célula mais abundantes, não é? Temos a presença de água e sais minerais, que é a linha A. Número 5. As estruturas celulares associadas aos processos de respiração, fotossíntese e síntese de proteínas são. Aí é para procurar, não é, uma associação correta das funções de órgãos, que as funções têm a ver com a respiração, a fotossíntese e a síntese de proteína. E essas estão na linha C. A linha C. Neste caso, aliás, a linha B, que espelha o melhor é a linha B. Estamos a falar da mitocôndria, que tem a função de respiração, cloroplastos que participam na realização da fotossíntese e ribossomas estes que têm a função de síntese de proteínas. Número 6. Qual é a estrutura comum às células procariotas e eucariotas? Nesses órgãos presentes, nós só vamos ter o citoplasma, não é? Que é o órgão comum entre as células procariotas e eucariotas. Número 7. Para relacionar os cientistas e a classificação ou a sua subsequente classificação dos seres vivos. O número 7 está mais ligado com a classificação dos seres vivos em 2, em 3, em 4 e em 5 reinos. Teríamos a alternativa B. Que tem a ver, que é o caso do Linneu, classificou os seres vivos em 2 reinos. Número 2, o Hegel classificou em 3 reinos. O número 3, o Teg classificou em 4, aliás, em 5 reinos. Sim.
enquanto o Copeland classificou em quatro reinos. E dessa nós passamos. Número 8. Aí é para dizer qual é a função dos lisossomas. Claramente, a função dos lisossomas é realizar a digestão intracelular. Porque a fermentação é realizada, não é, por bactérias e fungos, protistas e alguns tecidos animais e vegetais. A fotossíntese é realizada pela presença dos cloroplastos, e enquanto que a respiração celular precisa necessariamente da presença da mitocôndria. Número 9. Qual é a estrutura comum às células procariotas e eucariotas? Essa pergunta está a repetir apesar dos organelos serem diferentes, não é? Então, nesta pergunta, a única estrutura comum é a membrana celular. Número 10. Qual é a opção que contém estruturas presentes tanto em células vegetais como em células animais? Neste caso, estamos a falar do retículo endoplasmático, mitocôndrias e complexo de Golgi. Número 11. Qual é a afirmação correta sobre um organelo e sua função? Para este caso, a linha A não seria correta, a alternativa não é correta, pois a mitocôndria tem a ver com a respiração celular, os ribossomas sintetizam proteínas e os vacúolos têm a ver muito mais com a eliminação do excesso de água, não é? Então, a única alternativa estamos a falar para o número 10, aliás, número 11, estamos a falar do retículo endoplasmático que transporta proteínas. Número 12. Quem foi o cientista que descobriu a célula? Este cientista foi o Robert Brown, não é? E lembrar que Schleiden e Schwann têm a ver muito mais com a teoria celular. Número 13. Qual a opção, isso sim, correta, que enumera os organelos celulares presentes em células vegetais e os relaciona às suas funções na célula vegetal? Estamos a falar do cloroplasto que vai realizar a fotossíntese. Isso é verdade. E mitocôndria que realiza a respiração celular. Isso está na linha B. Até porque membrana celular, sim, tem a ver sim com o revestimento, mas o complexo de Golgi não tem como realizar a fotossíntese, até porque este é um organelo que realiza a secreção de substâncias. Espero que tenha ficado claro. Número 14. Por que organelo é exercida a função de síntese de proteína? Claramente estamos a falar dos ribossomas, né? Porque o complexo de Golgi vai secretar substâncias. O retículo endoplasmático tem a ver com empacotamento e transporte, enquanto que os lisossomas vão realizar a digestão intracelular. Então, a única opção correta é a linha D, ribossomas. Número 15. Quando duas soluções de concentração, número 15. Número 15. Quando duas soluções de concentração diferente são colocadas em contato separados apenas por uma membrana semipermeável, decorre um movimento de moléculas denominada osmose, não é? É osmose, não é? Número 16. Determinadas substâncias são transportadas através da membrana celular contra um gradiente de concentração, havendo
consumo de energia. Como se designa tal forma de transporte? Claro, a linha C, transporte ativo. Essa linha espelha melhor a existência de um trabalho forçado, não é? Um trabalho forçado em que há gasto enorme de energia e ocorre contra o gradiente de concentração. Não seria a linha D de transporte passivo, pois esta linha tem a ver muito mais com o transporte, mas sem gasto de energia e a favor do gradiente. 17. Quando uma substância passa de um meio de maior concentração para um meio de menor concentração, através da membrana semipermeável, disse que ocorreu osmose. Já tratamos muito disso. As estruturas celulares, número 18, as estruturas celulares associadas aos processos de respiração, fotossíntese e síntese de proteína. Esta pergunta está a repetir. Número 19. Mergulha-se uma célula numa solução desconhecida e depois de algum tempo a célula aumenta de tamanho. Aí estamos a falar de uma célula que encontra-se no meio hipotônico, e sofre turgescência, porque plasmólise significa quebra da célula e não acontece. Se aumenta de tamanho, então ocorre turgescência. Agora, não seria a linha D porque as concentrações aí seriam iguais. Estamos a falar de concentração equivalente, igual. Tanto no meio interno, tanto no meio externo, a concentração é isotônica. Então, não tem como sofrer turgescência nessas condições. Número 20. Qual é a substância mais abundante na célula? Essa substância mais abundante, estamos a falar da água. 21. A incorporação de gotículas no citoplasma por invaginação da membrana plasmática, formando vesículas, denomina-se pinocitose. Fagocitose é um englobamento de partículas sólidas. Então, não tem como ser nenhuma dessas opções, além da linha C. Número 22, já tratamos, número 22. Número 23. As enzimas do ribossoma também podem atuar sobre partes da própria célula, como retículo endoplasmático ou mitocôndria, formando um vacúolo autofágico. Isso por quê? O corpo residual não tem como, pois essa opção, em outras palavras, quer dizer que corpo residual seria a digestão de partículas englobadas pelas células por pinocitose ou fagocitose. Agora, fagossoma é a vesícula formada quando uma célula fagocita ou engloba por meio de pseudópodes, que são materiais de natureza sólida, que permanecem envolvidos por uma membrana proveniente da membrana plasmática. Agora, o vacúolo autofágico, sim, pois são estruturas digestivas com função de digerir as estruturas da própria célula para reaproveitá-las. Então, essa opção tem muito mais a ver com vacúolo autofágico, uma vez que vacúolo excretor serve para eliminar o excesso de água, ou que entra nesse organismo por osmose, ou que foi absorvido um alimento, não é?
Então, número 24. 24 já falamos. 24 já falamos. 25. As amebas são capazes de capturar partículas sólidas de alimento, o mesmo que acontece quando os leucócitos ingerem micro-organismos. Este processo tem a ver com fagocitose. A linha C. Justificação. É que fagocitose é um processo em que a célula ingere partículas sólidas e grandes, enquanto que a autofagia é o processo pelo qual a célula consegue digerir seu próprio conteúdo. Ciclose, neste caso, seria um movimento do citoplasma dentro das células vivas, vegetais e de outros seres fotossintetizantes. E, por fim, pinocitose, já falamos muitas vezes, tem a ver com o englobamento de células, não é, líquidas ou pequenas partículas inesperadas, mas que encontram-se em uma solução aquosa. Número 26. A série de eventos que caracteriza a mitose visa permitir a distribuição igual do material genético. Isso estamos a falar da linha B. Pelas células. Até porque a função principal da mitose é formar filhos com o mesmo número de cromossomas da célula mãe. Então, tanto os filhos, tanto a mãe deve ter o mesmo número de cromossomas. 27. Qual é a sequência das fases de divisão celular por mitose? Prófase, metáfase, anáfase e telófase. Essa é a sequência das fases de divisão por mitose. Pode ser também por meiose. A diferença é que haverá prófase 1 e prófase 2. Metafase 1, metafase 2. Anafase 1, anafase 2 e telofase 1, assim como telofase 2. Essa é a única diferença, mas a sequência é sempre a mesma. 28. A reprodução sexuada determina, é como quem diz qual é a função da reprodução sexuada neste caso. Este tipo de reprodução irá ter em conta a variabilidade produzida pela recombinação gênica, tem a ver com evolução da espécie. Então, para uma reprodução sexual significa que se for uma branca e uma negra, claramente irá ser uma espécie meio mista, não é? É diferente da reprodução que ocorre nas estacas e algumas plantas que andam por aí. Estaca de mandioqueira, por exemplo, que é uma reprodução assexuada, onde os filhos terão quase as mesmas características da mãe. 29. A meiose é um tipo de divisão celular na qual se forma 4 núcleos haploides. Estamos no número 29, são 4 núcleos haploides. 4 núcleos haploides. A linha D. 4 núcleos haploides. Então, lembre-se que esta é uma divisão que tem a ver muito mais com a formação dos gametas. Então, se um gameta tem metade, o outro tem metade, assim que houver fecundação, com haploide mais o outro haploide, não é? Isso junta-se e forma-se uma célula diploide. Número 30. Durante a divisão celular nas células eucarióticas, a membrana nuclear desaparece na fase da prófase.
na fase da prófase. Fase da prófase. Até porque é nesta fase onde os cromossomas ficam mais visíveis em virtude da sua condensação, não é? Na metafase ocorre a condensação máxima e estes cromossomas se alinham na região equatorial ou mediana da célula. E na fase da anafase há rompimento dos centrômeros e as cromatídeos migram para os polos da célula, em virtude do encurtamento das fichas do fuso. E, por fim, na telofase, ocorre o desaparecimento das fibras do fuso, enquanto que os cromossomas descondensam-se. Daí há o reaparecimento do envoltório nuclear. Então, a única opção que se enquadra é a opção B, prófase. Número 31. A importância biológica da meiose é garantir a evolução das espécies. Isso já tínhamos falado lá atrás. O 32. Na mitose, a duplicação dos cromossomas formando dois cromatídeos ocorre na fase da interfase. É nesta fase, claro, que ocorre a preparação da duplicação do cromossomo. Então, é uma fase inicial. Número 33. Já vimos, número 33. 34. A capilaridade e a transpiração são responsáveis pelo fenômeno de subida da seiva bruta. Lembra-se quando dei aula sobre a subida da água pelos xilema até as folhas. Então, aí está-se a falar muito mais da circulação da seiva bruta. Número 35. Na respiração celular, o oxigênio intervém principalmente como aceitador final dos hidrogênios. Isso já vimos também. 36. Qual é a substância mais abundante na célula? Já tratamos. Número 36. A síntese de trifosfato de adenina, estamos a falar do ATP, ocorre nas mitocôndrias, até porque é um único órgão dentro destes três órgãos que tem a ver com a formação ou a libertação de energia, simplesmente na respiração celular. 37. 38, 37 já. 38. Os sais minerais são compostos inorgânicos com a função de regulação e construção. Devem se lembrar que os sais minerais têm uma importante causa que realizam, uma importante função, não é? Que é a regulação e construção dos seres. 41. O aceitador final do eletrão durante a respiração é o oxigênio, já vimos. 42. O processo pelo qual uma célula ou uma molécula de glicose é convertida em duas moléculas de ácido pirúvico é chamado de glicólise. Isso sim. Glicólise. Ok. Até porque anabolismo é o processo pelo qual ocorre a síntese de moléculas complexas a partir de moléculas mais simples. Descarboxilação, estamos a falar de uma reação química, na qual um grupo carboxilo é eliminado de um composto na forma de dióxido de carbono. Fermentação é o processo de obtenção de energia com a ausência de oxigênio. Então, a glicólise é a única opção correta para o número 42. 43.
O acetilcoenzima A é uma substância que no metabolismo celular normalmente provém do ácido pirúvico. A justificação é muito simples, não é? Muito simples. O acetilcoenzima A resulta da oxidação de moléculas orgânicas com o ácido pirúvico, formados na primeira fase da glicólise, da respiração celular, mas também de ácidos graxos e aminoácidos. Eis a razão. Número 44. O processo pelo qual uma molécula de glicose é convertida em duas moléculas de ácido pirúvico designa-se por glicólise. Ok? 45. A sequência de reações que ocorrem no primeiro estágio da respiração, no qual um monossacarídeo é transformado em ácido pirúvico, chama-se glicólise. Número 45 é o mesmo que o número 44. 46. O floema é um tecido vegetal especializado em conduzir a seiva elaborada. Porque a linha A, conduzir a seiva elaborada tem a ver muito mais com o xilema. Gutação já tem a ver muito mais com transpiração, sim, com transpiração. Faz parte de alguns órgãos que têm a ver com a transpiração. 47. O transporte de substâncias nas plantas obedece o percurso raiz, lema, folha, floema. Ou, em outras palavras, na raiz vamos encontrar o xilema, que é o tecido que tem a ver com o transporte da seiva bruta. E na folha vamos encontrar o floema, que tem a ver com o transporte da seiva elaborada. 48. No estroma podemos encontrar cloroplastos. São os únicos organismos que podemos encontrar nos estroma. 50. A fase luminosa e a fase escura da fotossíntese ocorre nas lamelas e estroma, respectivamente. 51. Uma transformação energética na qual a energia luminosa captada é retirada sob a forma de energia química nas células ou nas moléculas de hidratos de carbono produzidos, caracteriza-se por fotossíntese. Isso já tratamos muito quando estávamos a falar da fotossíntese. O número 52. O mecanismo de tensão, coesão, adesão é dominante na transpiração. Essas forças têm a ver com a transpiração, circulação e captação, aliás, e transpiração. 53. O processo de eliminação da água no estado líquido pelas plantas chama-se gutação. 54. Qual é a estrutura envolvida na eliminação da água no estado líquido pelas plantas? Chama-se hidátodos. 55. Os tecidos meristemáticos têm a função de dar origem a outros tecidos. 56. O tecido formado por células indiferenciadas e com intensa atividade mitótica, estamos a tratar do meristema. O parênquima clorofilino é o tecido vegetal que apresenta maior quantidade de cloroplastos. Lembrando que o parênquima clorofilino tem a ver muito mais com a realização da fotossíntese. 58. Os tilacoides fazem parte dos cloroplastos. 59.
é para identificar a equação da fotossíntese. Claramente é a linha D, onde participam 6 moléculas de dióxido de carbono mais 12 moléculas de água que vão formar glicose, mais 6 moléculas de água e libertação de oxigênio. Esse oxigênio é proveniente da quebra da água. Nunca se esqueçam. Número 60. Quando nos pelos radiculares se encontra uma pressão osmótica maior do que a da solução do solo, a tendência é de ocorrer um dos seguintes fenômenos, que é o gasto de energia, até porque os íons, nestas condições, tendem a entrar na raiz com gasto de energia e contra o gradiente de concentração. 61. Grande parte de íons minerais que entram na raiz entram por osmose, de maior para menor. Então, número 62, o principal fenômeno responsável pela subida da água até as folhas é chamado de transpiração. Transpiração. 63. O floema é um tecido vegetal especializado na condução da seiva elaborada. 64. Uma planta a qual se remove o anel do floema, ou simplesmente o anel de Malpighi, morre após algum tempo. Significa que a seiva elaborada não chega às raízes, até porque foi retirado o anel, não é, de floema. Então, se é retirado o anel do floema, claramente todos os nutrientes que vêm de cima não tem como chegar às raízes. 65. Qual é a ordem de circulação radical da água na raiz de uma planta? Obedecendo a ordem, nós vamos ter a linha C. Pelos absorvente, zona cortical, endoderme, periciclo e, por fim, xilema. 66. No processo de fotossíntese, a produção de oxigênio ocorre em presença da luz, claro, até porque logo que incide um raio luminoso, a quebra da água. Então, esse oxigênio é formado a partir da quebra da água. Lembre-se da quebra da água no processo de fotossíntese. 67. Os estomas fecham-se quando as células estomáticas estão plasmolizadas. Isso está mais que claro. 68. Qual dos tecidos indicados é de revestimento? O único tecido que faz parte dessas características é a epiderme, pois o colênquima e esclerênquima tem a ver muito mais com tecidos de sustentação e proteção. Ok. Número 69. Onde são encontrados os estomas? Nas plantas terrestres. Aliás, número 70. Qual é o tecido que garante o crescimento do caule em espessura? O único é o meristema secundário, porque o meristema primário tem muito mais a ver com o crescimento primário, que é o crescimento dos apicais. Espero que tenham gostado dos exercícios, da resolução de alguns exercícios. E até a próxima aula. Estes são exames da 12ª classe, não é? De biologia. E só colecionei alguns exames
Não se esqueçam de se inscrever, convidar os outros para se inscrever e ative o sininho para receber os próximos vídeos. Muito obrigado.